Boa noite a todos. Hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre matemática intuitiva. Hoje nós vamos falar sobre uma propriedade da matemática que chama propriedade comutativa. Você já viu essa propriedade, já escutou até em ditado popular, né? Essa propriedade é aquela que diz que a ordem dos fatores não altera o resultado. A gente vê isso popularmente com a multiplicação, né? A gente vê essa propriedade, as pessoas falando com a multiplicação. A ordem dos fatores não altera o resultado. O que as pessoas não lembram é que essa propriedade ela também é válida para soma, né? Então, lembrando que a multiplicação ela é um caso específico da adição, né? Só para a gente relembrar aqui um pouco, quando nós temos uma soma qualquer, uma adição, por exemplo, 3 mais 4 mais 5, né? Uma soma qualquer. Essa soma pode ser de qualquer forma, as parcelas são diferentes, os números são diferentes, né? Mas eu posso ter uma soma do tipo, por exemplo, 5 vezes 5 vezes 5, ou, desculpa, 5 mais 5 mais 5, em que essas parcelas são iguais. Eu tenho 3 parcelas em que o valor de cada parcela é 5. Então, essas parcelas são iguais. Quando eu tenho esse caso específico da adição, então a gente chama isso de multiplicação. A multiplicação é um caso específico da adição. Então, na verdade, multiplicar é a mesma coisa que somar parcelas iguais. Então, se essa propriedade da comutativa ela é válida para multiplicação, então ela também, né, a gente pode perceber que ela é válida também na adição. Aliás, ela é válida na adição e por isso ela é válida na multiplicação. Então a multiplicação é um caso específico, né, da adição. Então na adição essa propriedade da comutativa também é válida. Ou seja, se eu trocar essa ordem aqui, por exemplo, trocar a ordem aqui do 3 e do 4, ou até mesmo do 4 e do 5, ou do 3 e do 5, o resultado também permanece o mesmo. Por exemplo, se eu fizer aqui 4 mais 3 mais 5, o resultado ainda é o mesmo que o anterior, né? São equivalentes. Então é isso que a propriedade da comutativa me diz. Quer dizer que eu posso trocar essa ordem com que eu estou fazendo essa operação e o resultado ainda é equivalente, ainda é o mesmo, né? Então, quando a gente estuda na escola, acontece alguma coisa nesse processo que a gente perde essa capacidade de perceber que determinada propriedade não é válida só naquele caso. Nesse caso especificamente, essa propriedade acaba ficando na nossa cabeça que ela é válida apenas para a multiplicação. A ordem dos fatores não altera o resultado. Quando, na verdade, a ordem das parcelas também não altera o resultado. E existem outros casos também na própria matemática em que isso é comprovado, em que a ordem com que você faz essas operações não altera o resultado. E o mais impressionante que acontece e que a escola faz com que a maneira como a gente estuda matemática na escola provoca isso na gente, a gente perde essa noção intuitiva. Porque você vai me dizer, mas isso aqui eu já sabia. Né? Claro que você já sabia, isso é intuitivo. Né? Isso é aquilo que a gente já sabe das coisas. Isso foi trazido para a matemática. Então, o que a gente não consegue perceber é que essa propriedade não é válida só para a matemática. Ela é válida em várias outras coisas do nosso dia a dia. Então, perceber aonde essa operação, essa propriedade é válida, é muito importante para que a gente possa desempenhar nossas atividades de maneira mais eficiente. Por exemplo, essa propriedade ela é válida quando você vai calçar o sapato. Não importa a ordem que você vai calçar o sapato, por exemplo. Você pode calçar primeiro o esquerdo, depois o direito ou vice-versa.
Então, essa propriedade ela é válida quando você vai calçar o sapato, né? Só que ela não é válida, por exemplo, quando você vai calçar a meia e o sapato. Você não pode vestir a meia primeiro para depois o sapato. Então, nesse caso, a ordem com que você vai fazer as coisas já muda. Ou seja, não é vestir meia e sapato não é comutativo, não possui essa propriedade da comutativa, né? E uma outra coisa que a gente começa a pensar em matemática é que as palavras às vezes não nos remetem àquilo que realmente elas estão falando. Então parece que quando eu falo propriedade da comutativa, eu estou me referindo a algo específico da matemática, né? E quando isso não é verdade. A palavra comutativa quer dizer que eu posso trocar, né? Que eu posso comutar. Né? Comutativa quer dizer que eu posso trocar de ordem, por exemplo, as minhas ações e mesmo assim o resultado daquela ação ainda vai ser o mesmo. Né? Então, se eu calço primeiro o sapato esquerdo e depois o direito, eu vou ter um resultado que eu vou estar com o sapato calçado. Se eu faço o inverso, o resultado final é que eu estou também calçado. Agora, pelo contrário, por exemplo, se eu calço primeiro, se eu visto primeiro a meia e depois o sapato, eu estou, né, vestido corretamente. Mas se eu faço o contrário, se eu visto primeiro o sapato e depois quero calçar a meia, então eu não vou ter o mesmo resultado final. Ou seja, essa propriedade não é válida nessa operação de calçar o sapato e a meia. Outras coisas que a gente pode ver aliado à roupa, por exemplo, né? Você pode vestir, por exemplo, uma calça e uma blusa. Você pode trocar a ordem com que você veste isso. Pode vestir primeiro a calça, depois a blusa, e tanto faz, né? Tanto faz, essa é a palavra que a gente usa no nosso dia a dia para dizer que as coisas não mudam. Mas se você vai vestir uma blusa de frio, um casaco e uma roupa por baixo, essa ordem interfere no resultado final, né? Então, essa propriedade não é válida nesse caso. A gente percebe também que essa propriedade não é válida na subtração. Por exemplo, 4 menos 3 é diferente de 3 menos 4. Então, essa propriedade não é válida nessa operação da subtração. Então, perceber aonde essa propriedade é válida, não só na matemática, mas também na nossa vida, faz com que a gente facilite as coisas que a gente está fazendo. Né? E a matemática que a gente vê na escola deveria nos proporcionar essa clareza em enxergar melhor aonde eu posso aplicar essa propriedade e aonde eu não posso. Né? Quando, na verdade, o resultado final do processo escolar é que eu chego ao final do tempo da escola e tal, e levo para a minha vida apenas que isso é válido na multiplicação. Né? Por exemplo, 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3. Né? A ordem dos fatores não muda o resultado. Isso é o que a gente fica na cabeça quando a gente termina a escola. E acha que essa propriedade só é válida nesse caso. Quando na verdade a gente já viu que ela é válida não somente para a matemática, mas como todas as outras. E observe um processo que eu trouxe aqui como exemplo para que a gente possa entender como que essa propriedade, ou melhor, como que reconhecer essa propriedade pode nos ajudar a facilitar a nossa vida em algumas operações. Observe que agora que nós estamos nessa época, né, do São João, às vezes é comum a gente fazer, por exemplo, bolo de aipim ou outras coisas e tal. Mas tem um processo que para você preparar o aipim, eu até trouxe aqui, por exemplo, aqui um aipim, né, para quem não está muito familiarizado, esse aqui é o aipim. Para preparar o aipim, para você usar ele como alimento, você precisa descascar esse aipim e cortar para você fazer o que você queira, né? Então existe um processo para você preparar isso aqui, que é você cortar e descascar, né? E depois você vai ter que lavar porque ele está geralmente aqui sujo de terra e tal. Então na hora que você manipula aqui, ele acaba sujando a parte interna. E aí depois você vai ter que lavar para poder colocar na panela ou fazer bolo, alguma coisa que você queira fazer com aipim. Né? O problema é, você tem que
vamos restringir isso aqui a 3 processos. Você vai ter que descascar, você vai ter que cortar para você em pedaços menores e você vai ter que lavar para poder estar pronto para você utilizar aí na sua receita ou no que você queira fazer. A questão é, qual é a melhor ordem para você fazer isso? É você cortar, descascar e lavar, ou, por exemplo, descascar, cortar e lavar, ou outras que você queira. Eu trouxe aqui 3 possibilidades que eu vou colocar aqui para vocês verem e a gente poder analisar. A primeira que eu coloquei aqui foi o seguinte: descascar, cortar e, por último, lavar. A segunda foi cortar, descascar, e depois lavar. E a terceira foi descascar primeiro, depois lavar e cortar. E aí, você sabia que nessa ação que você vai fazer para descascar um aipim, você pode usar a matemática? E o melhor, você sabia que a matemática pode trazer uma facilidade para você fazer esse processo? Pode simplificar esse processo para você? Pode otimizar esse processo para você? Eu vou lhe mostrar aqui como seria essa possibilidade, né? Vou tirar aqui essa primeira parte do aipim, né? E eu tenho aqui agora esse processo para a gente fazer. Então, vamos aqui fazer, a primeira parte seria descascar, depois cortar, depois lavar o aipim. Então aqui descascar e cortar. Então eu faço aqui o processo, tem várias maneiras que o pessoal utiliza para descascar um aipim, né? Mas eu geralmente faço dessa forma quando ele está simples, né? Para descascar. E a gente vai ver aqui esse resultado. Vou mostrar para vocês aqui na prática como é que a gente pode analisar essa situação, ou seja, como é que eu posso verificar se essa propriedade é válida e como é que eu posso usar essa propriedade para poder ajudar aqui no meu processo. Então observe aqui, eu estou aqui terminando de descascar, que é a primeira parte. Estou fazendo como se fosse na primeira, a primeira possibilidade, né, que a gente colocou ali. Essa possibilidade aqui é o seguinte: quando eu descasco primeiro, eu acabo sujando a minha mão com aquela sujeira que está fora da casca, né? E isso passa para essa superfície aqui interna, certo? Essa sujeira passa para essa superfície interna. E aí depois eu vou cortar isso daqui, certo? Um determinado número de pedaços, quantos eu queira. Vou cortar aqui apenas em 2 partes, certo? Cortei aqui em 2 partes, vou cortar em 3 partes. Cortei. Agora o próximo passo seria lavar isso daqui, né? O que acontece nessa primeira opção é que quando eu faço esse processo, eu estou contaminando toda essa área que eu cortei aqui.
Não só a parte de fora da casca, mas também essa parte que está aqui entre um e outro. Eu estou sujando essas partes. E aí eu vou ter que lavar agora, certo? Lavando essa parte. A segunda opção, que seria essa. Primeiro eu corto. Aqui no tamanho que eu quero utilizar, né? Cortar aqui em 3 partes. Pronto. Cortei aqui. E depois agora eu iria descascar. E por último lavar. Observe que aqui eu apenas estou trocando essas duas primeiras partes. Né? Quando eu estou trocando essas duas primeiras partes, o que acontece aqui? Eu cortei. Quando eu corto, eu começo já a manipular aqui essas partes aqui que eu acabei de cortar e acaba sujando isso aqui quando eu vou descascar. Ou seja, a sujeira que está aqui fora passa para essa parte interna aqui que eu sujei também, para essa área que está aqui interna, que foi a que eu acabei de cortar. Então observe que essas duas primeiras opções aqui, eu apenas troquei de ordem. O descascar primeiro e o cortar depois, pelo cortar e descascar depois. Então eu troquei essa ordem aqui. E o resultado final é o mesmo. Vou ter um pedaço. Vou descascar isso aqui para você ver. Eu vou ter um pedaço no final descascado, que está pronto para ser lavado. Só que eu vou ter sujeira tanto nessa parte aqui externa, onde eu tirei a casca, como nessa parte aqui, ó, interna, onde foi o que eu cortei para poder seccionar aqui os meus pedaços. Ou seja, toda vez que eu corto aqui em pedaços, eu estou aumentando essa área aqui para poder lavar. Ou seja, eu vou ter uma dificuldade maior para poder lavar esse pedaço, tanto em uma quanto em outra. Então, o resultado desses dois primeiros processos, usando essas duas primeiras ações aqui, é o mesmo. Ou seja, como tá, ou seja, trocar de ordem, cortar e descascar, me leva no mesmo resultado. A diferença só vai ser a partir daqui, ó, do lavar, né? Então esse lavar aqui, quando eu vou lavar aqui, eu vou ter a mesma dificuldade, tanto no segundo quanto no primeiro. Né? A diferença aqui foi só as duas primeiras ações, né? E o lavar aqui está por último. Então essas duas aqui primeiras me levam ao mesmo resultado. É uma sujeira na parte da... Agora observe quando eu faço aqui o terceiro. O terceiro eu faço o seguinte, eu primeiro descasco. Eu vou descascar primeiro aqui o meu aipim. Então, quando eu descasco, acontece que eu sujo essa parte interna com a sujeira da casca, né? Da casca que está na parte externa. Então, eu agora contaminei essa parte externa aqui do aipim. Né? Então, agora eu vou ter que lavar isso daqui, porque agora o próximo processo é lavar. Então agora, quando eu vou lavar isso daqui, eu só preciso lavar a parte externa, ou seja, essa área que está aqui externa. Né? Porque eu não cortei isso daqui em pedaços ainda. Então quando eu for lavar isso daqui, eu limpo toda essa parte, limpo a minha mão, é claro. E na hora que eu vou cortar depois, eu já estou com toda essa superfície limpa. Então eu não vou contaminar a parte que está interna do aipim. Então aí eu posso cortar quantas partes eu queira desse aipim. Porque cortando quantas partes eu queira, eu não vou contaminar essa parte interna do aipim. Então observe que uma simples ação que nós temos no nosso dia a dia, tendo um conhecimento das propriedades, tendo essa condição intuitiva que a matemática nos proporciona, se isso for desenvolvido na gente, a gente consegue, numa coisa simples, encontrar uma melhor maneira de fazer esse processo que traga para nós uma maior agilidade. Né? Uma maior agilidade em fazer esse processo. Porque observe que os 3 processos, no final das contas, depois do final de cada uma dessas ações, eu vou ter
o aipim pronto. Depois que eu lavar, vão ficar todos limpos. Só que o problema é, quando eu faço aqui as duas primeiras, eu vou contaminar essa área aqui interna de cada pedaço que eu cortei. E aí, quando eu for lavar, esse processo vai ser muito mais demorado, né? Se você vai fazer pouco aipim, né? Você nem percebe essa diferença. Mas imagine que você está fazendo muitos. E você está fazendo, às vezes, todas as vezes que você vai fazer isso durante a sua vida. Se você faz da primeira maneira, toda vez você contamina essa parte, você vai ter que lavar de novo, né? Então você vai ter muito mais trabalho para lavar do que no terceiro caso. No terceiro caso, você descasca, depois você lava, e aí já está tudo limpo. Depois você pode cortar quantas partes você queira, que isso não vai fazer diferença, né, para o seu aipim. Então você vai ter uma facilidade maior de lavar, porque você só vai lavar a área externa, não vai lavar cada parte que você cortou. E observe que quanto mais você corta, quanto maior for o número de pedaços que você vai cortar, maior vai ser a área que você vai ter que lavar. Porque você corta aqui, ó, por exemplo, cortei aqui em 2 pedaços. Se eu cortar aqui em 2 pedaços, por exemplo, eu aumentei essa área e aumentei essa área aqui, essa superfície que eu vou ter que lavar. Que ele sujou e agora eu vou ter que lavar. Se eu cortar aqui em mais um pedaço, que vão ficar 3 pedaços, eu aumento mais 2 áreas que eu vou ter que lavar. Então, a cada corte que eu dou, eu aumento 2 áreas para poder lavar. Né? Enquanto que nessa outra aqui, depois que eu descascar e depois que eu lavar, eu posso cortar em quantas partes que eu queira. Isso não vai fazer diferença. Então, observe como é que a gente pode pensar na matemática, e ela pode nos ajudar a fazer essas tarefas do dia a dia. E aí você está pensando assim, mas essa questão do cortar dessa área assim é muito, né, só uso só com a aipim. Não, a gente aprende isso, por exemplo, na escola, essa questão da área, né? Isso já é um outro conhecimento que a gente pode pensar, que quando você está estudando, por exemplo, a área de figura, né? Quando você tem uma área, por exemplo, aqui de um retângulo, né? Você tem uma área de um retângulo e você secciona esse retângulo, por exemplo. Eu corto esse retângulo aqui no meio. Se eu corto esse retângulo aqui no meio, eu divido ele em 2 partes e eu vou ter 2 retângulos aqui, né? 2 retângulos. Né? Observe que essa área aqui, ela permanece a mesma que essa área aqui juntas, né? Eu posso juntar as duas e as 2 áreas permanecem. Só que o perímetro, que é o que está em volta desse retângulo, aumenta. Eu aumentei essa parte aqui, ó, e essa parte. Então, por exemplo, se eu tivesse que cercar esse perímetro com, sei lá, um barbante ou um arame, alguma coisa do tipo, então quando eu corto isso daqui ao meio, eu aumento 2 partes dessa. Então, quando você corta alguma figura plana, você aumenta o perímetro. Mas se você cortar, por exemplo, uma figura tridimensional, que foi o caso que a gente estava usando ali, e que é o caso da nossa vida real, né? Por exemplo, no caso do aipim, se você tem uma figura tridimensional e você secciona essa figura tridimensional, aqui, por exemplo, ao meio, você vai aumentar a sua área de superfície. Você vai ter 2 áreas que vão aparecer ali onde foi cortado, aparece 2 áreas que não tinha antes. Né? Então você vai ter que cobrir essa parte também, essa área aumenta. E quando essa área aumenta, você, no caso aqui do aipim, você vai ter mais trabalho para poder limpar ela de volta. Você aumentou a superfície para poder você limpar. E aí você pergunta, mas tem outro caso que você pode falar nisso, usando essa questão das áreas? Quando você secciona uma área de uma superfície tridimensional, você aumenta essa área, né? Você, por exemplo, você já pensou por que você coloca sabão em pó na máquina de lavar ao invés de colocar sabão em barra? Porque a água precisa, vou dar aqui
vou dar aqui uma explicação para vocês, para quem não entendeu. A água precisa de maior superfície para poder dissolver o sabão. Então, se você coloca lá uma barra de sabão, ela vai ter só a superfície externa ali para poder dissolver aquele sabão. Então, ela vai dissolvendo, vai passando por aquela superfície e vai dissolvendo. Mas se você vai fracionando esse sabão de barras em pedaços, né, você vai aumentando a área que a água vai passar e vai dissolver esse sabão. Então, quanto mais você secciona, mais você vai ter uma área maior e aí a água vai conseguir dissolver muito mais rápido, porque ela vai conseguir abranger aquela área maior. Então, quando você tem um sabão em pó, né, fracionado em pequenas migalhas de sabão, isso faz com que a água passe pela máquina de lavar e dissolva muito mais rápido do que se você colocasse lá uma barra inteira, né? Mas essa questão das figuras tridimensionais diária, a gente deixa para uma outra oportunidade para que a gente possa, né, passar aqui e falar um pouquinho mais sobre essa questão de aumentar a área, né, das figuras tridimensionais. Hoje a gente vai ficar só na questão da comutativa, né, dessa propriedade que ficou na nossa cabeça que só é possível ser usada na matemática e na multiplicação, quando na verdade você pode usar isso no seu dia a dia para fazer as coisas, né, para analisar situações e verificar se você mudar a ordem daquilo que você está fazendo, se vai alterar o seu resultado. E se você sabe que vai alterar o seu resultado, então significa que essa propriedade não é válida. E se ela não é válida, você vai pensar numa melhor maneira de executar essa atividade, qual é a melhor estratégia para você executar essa atividade. E se você vê que essa atividade satisfaz essa propriedade aqui, que é a propriedade da comutativa, que a gente acabou de falar, você não precisa ficar pensando qual é a ordem que você vai fazer as coisas. Por exemplo, que a gente acabou de falar, né, a questão do sapato. Você não precisa pensar na ordem que você vai vestir o sapato, você vai vestir o esquerdo ou o direito primeiro, né? Você não precisa pensar, por exemplo, na ordem de... deixa eu pensar aqui num outro exemplo bem não comum, né? De você ter uma ação em que a ordem com que você faz não vai mudar o resultado. Por exemplo, se você vai andar, vai chegar num determinado lugar, como você vai começar a dar o primeiro passo, não vai fazer muita diferença se você vai chegar lá ou não, né? Não vai fazer essa diferença. Tem pessoas que até pensam, né, que você tem que começar com o pé direito, mas na verdade isso não vai fazer diferença nenhuma. Uma outra coisa que você também poderia ver que essa propriedade não é válida. Por exemplo, a gente vai fazer comida e você coloca uma água no fogo, por exemplo, para ferver, macarrão, por exemplo, né? Coloca uma água no fogo para ferver e aí você pode querer adiantar o seu lado, por exemplo, e colocar sal logo na água. Porque afinal de contas, no final vai estar tudo misturado, então você já pode ir jogando tudo junto ali na panela já e não vai fazer diferença. Faz, porque essa propriedade não é válida para você cozinhar. A ordem com que você coloca os alimentos na panela vai fazer diferença no resultado da sua comida. Colocar sal na água junto para ela ferver aumenta o tempo, aumenta o tempo que a água vai ferver, né? Porque você tem um aumento ali do tempo de ebulição da água e aí você demora mais tempo para que ela ferva, né? Então isso já faz uma diferença se você espera ela ferver primeiro para depois colocar os alimentos e depois colocar o sal, né? Mas isso a gente é um outro papo para outro dia. A gente fica por aqui hoje e vão acompanhando aí nossas publicações que a gente vai falando um pouquinho para despertar em vocês o conhecimento, né? Despertar a curiosidade para estar atento ao conhecimento que a gente aprendeu e que a gente tem intuitivamente da matemática e que a gente possa usar isso. Não deixe isso preso lá na matemática e ache que isso só é válido se for para cálculos e para outras coisas. Não, as coisas que a gente aprende em matemática é para ser usadas na nossa vida, é para facilitar a nossa vida. Não é para deixar de lado não é para esquecer não. Tá certo?
Por hoje é só. Eu agradeço aí a todo mundo que pôde assistir, que está aqui ao vivo com a gente, né? Um abraço para todo mundo aí. Gostei muito de ver algumas pessoas por aqui. E um abraço e até a próxima.